E aí galera, eu me chamo Bia. Eu me chamo Nicolas. E hoje estamos trazendo pra vocês, pra reagir aqui no canal, mais um vídeo lá do canal do Vício Nerd. E hoje vamos de mangakás que destruíram suas carreiras, ou quase. Não conhecemos muitos mangakás de cabeça, galera, de verdade. De nome, é de Kishimoto, Oda, cara, nem... Akira, é os principais. Os principais, não, a gente é fraquíssimo de mangaká com obra, tá? Mas a gente gosta demais de algumas. Somos muito fãs, mesmo a gente não conhecendo assim tanto de perto. Da Thumb, cara, Rurouni Kenshin, que estávamos assistindo em live. Essa menina aqui de cabelo amarelo, eu não faço ideia de quem é. E ali tem o cara do Toriko, Itadakimasu, né? Os outros dois não faço ideia e não sei se vão aparecer outros ao decorrer do vídeo. Então, sem perda de tempo, vamos entender esse rolê, porque esse aqui é BO. Segura nós. Aproveita e se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, deixa o like que ajuda muito, nos acompanha também na Twitch, que tem live todo dia, às 18 da noite, às 10 da manhã e todo sábado gameplay. Bate pro react. Então galera, bora começar? O link do vídeo original tá na descrição, bora lá. Mangakás, gênios malucos com mentes ultra criativas que dão vidas aos mangás e animes que você tanto ama ou odeia. Com tanta criatividade assim, eles não teriam tempo para cometerem crimes e bizarrices por aí, não é? Será mesmo? Opa. Não é? Não. Na verdade, muitos deles se meteram em coisas bem erradinhas em suas horas vagas. E hoje eu vou te contar os casos mais absurdos em que esses mestres das artes de olhos puxados já se enfiaram. Se gostar, deixa o like e... bora! Você já ouviu falar de Rurouni Kenshin? Já. Já. Mais conhecido por aqui como Samurai X. A obra acompanha a jornada de Kenshin Imura, um ex-assassino temido no passado como Batusai, o retalhador, que decidiu largar a vida de matança para virar um espadachim pacífico, jurando nunca mais tirar a vida de ninguém. Só que, como todo bom protagonista de shonen, o universo não ajuda. A cada esquina aparece alguém testando a promessa quase impossível dele. O mangá foi um sucesso absurdo, ganhou anime, filmes e live actions, tudo caminhando lindamente. Mas aí, após o lançamento de 3 filmes em live actions da franquia, veio uma bomba daquelas que derruba qualquer aleijado da cadeira. O autor Nobuhiro Watsuki foi pego com DVDs contendo conteúdo ilegal, onde adolescentes apareciam explicitamente cometendo certos atos, né? Sem ter pra onde correr, o autor confessou para as autoridades que o material era seu. Resultado: Samurai X foi congelado até o caso ser resolvido. A editora Shueisha suspendeu as publicações no Japão e nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa. Mas adivinha? A grana, meu filho. A grana no mundo dos negócios fala mais alto. Depois de pagar uma fiança de 200 mil ienes, o que dá uns 10 mil reais, Watsuki foi solto. E alguns meses depois, Samurai X já estava de volta como se nada tivesse acontecido. E não parou por aí. A obra ainda ganhou 5 filmes no cinema japonês. Nossa. E até um remake de anime recentemente, em um novo estúdio. Ou seja, o cara tá money. Quando o Samurai X fez aniversário de 30 anos, vários autores renomados fizeram homenagens públicas à obra. Isso, é claro, deixou muita gente pistola. Pois de um lado tem gente que perdoou seus atos separando a obra do autor, e de outro que passou a odiá-lo eternamente. E você? Qual é a sua opinião sobre isso? Partindo pro caso do autor Mine. Cara, eu já falei isso em outro vídeo. A vida pessoal é uma coisa e a profissional é outra. A profissional, a gente gosta da obra do Samurai X. A pessoal, cara, ele tem que se resolver com a justiça aí. E acabou. E é isso, eu não vou deixar de não gostar de uma obra por conta... Mano, todo mundo faz algo, né? Vocês estão ligados, todo mundo erra. Mas fazer o quê? Imagina se eu fosse cortar tudo que todo mundo erra e vacila. E o mundo não existe mais, acabou, ninguém faz mais nada. Aí, É complicado pelo conteúdo, não, né? com certeza. Pelo conteúdo. Mas já deixa aí também, tá? Será que você consegue desvincular? Eu consigo, tranquilo. Eu consigo, tranquilo. Eu consigo em partes. Mano, a Bia não consegue em partes. Meu amigo, troca um ator. Troca um rolê, troca. Pra tu ver a Bia pistola. A Bia assistindo aqui sei lá, um serial do filme. Já tem aquela
aquela proximidade com o ator, aí de uma temporada pra outra muda o ator, muda o rolê. Meu amigo, a Bia desiste de assistir. Eu desisto. A Bia não compra a ideia. Aí eu falo assim, mas amor, é o personagem. Não! Mas aquele personagem é aquele ator! Já pra deixa você assim, tá? Eu acho mais difícil. Pra mim, eu acho mais difícil. É verdade. Eu levo mais pro pessoal. Ainda bem que, tipo assim... Ainda bem não, né? Eu acho que poderia ser pior. Com certeza. Tipo, se fosse criança mesmo. Se fosse criança mesmo, eu acho que não, realmente... Não. Aí é inafiançável. Acabou. Tipo... Mano, não sei. Posso estar até falando bosta, mas às vezes eu não consigo muito, não. Criador da light novel New Life Nunca Plus, ouvi falar. Young Again in Another Road. Olha só esse inglês! Que nota vocês dão, hein? O enredo da obra era de um isekai padrão. Um idoso que perece e renasce como um jovem de 18 anos em um mundo de fantasia, vivendo uma nova vida de aventuras, enfrentando monstros, bandidos e, claro, cercado por belas waifus. Mas foi justamente quando a adaptação em anime foi anunciada, com o estúdio definido, dubladores escolhidos e até música tema pronta, que a casa caiu. Usuários chineses começaram a cavar a vida online do autor e encontraram vários posts antigos com comentários nada agradáveis sobre eles. E não era pouca coisa não. Além de soltar umas pérolas bem xenofóbicas contra chineses, sobrou até pros coreanos. Sim, os K-popers. Pra piorar, dentro da própria história, o protagonista dessa light novel era descrito como alguém que tinha ceifado a vida de milhares de chineses na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, dava pra ver que o cabra não simpatizava muito com Xing Lings. Por quê, mano? Não. E a coisa fica ainda mais apimentada quando a gente lembra das coisas que o Japão fez com a China naquela época. O autor tentou se desculpar, apagou os posts, disse que iria mudar, mas... Não, isso é papo furado. Os dubladores principais do anime se demitiram, o estúdio Seven Arcs Pictures cancelou a produção do anime, a Kadokawa suspendeu a publicação da light novel e as vendas despencaram. Em resumo, a maior chance da vida dele virou pó. Afinal, os japoneses com certeza se sensibilizaram com os chineses e repudiaram esse comportamento preconceituoso, né? A real é que a China é um dos maiores mercados de anime. É verdade. Comprar briga com eles significa perder muito dinheiro. Então a indústria preferiu apenas cortar o mal pela raiz e enterrar tudo. Bem no feito. Fim, talvez, só talvez, se New Life Plus tivesse o mesmo peso de um Samurai X da vida, a história seria diferente. Um caso parecido rolou com James Gunn. Pois é, porque aqui, velho, o BO já é muito mais baixo. Porque a gente tem que entender que as nossas atitudes têm consequência. E o problema é que, tipo assim, mancho, não foi uma merdinha. Não foi um negócio de um molequezinho de 13 anos usando o Twitter falando bosta. O cara tava sendo realmente, né? Preconceituoso, sei lá, enfim. Enfim, eu acho justo o que aconteceu. Eu também acho, velho. Eu também acho. Eu acho justo, bem feito mesmo. Eu também acho que. Porque quem tem que se lascar mesmo pra poder aprender. Porque não tem esse negócio, não. O cara fala um monte de bosta anos atrás no Twitter. Quando depois replica essa mesma bosta no negócio que ele tá fazendo, na obra que ele tá fazendo, velho. Mostra que ele não mudou. Dizer, não, depois. Só porque eu fui descoberto, vou mudar? Meu amigo. Não, era pra ter mudado bem antes. Dedo do meio pra você. Isso, dedo do bem meio. bem antes. Diretor de Os Guardiões da Galáxia. Acharam tweets antigos dele com piadas bem pesadas, a Marvel chutou o cara, só que ele deu a volta por cima e hoje é chefão criativo da DC Studios. Já o Mine, bom, esse não teve a mesma sorte. Ame ou odeia Shonen. Qual era o tom do tão pesado que o James Gunn falava? Pelo que eu sei, ele... Não falou, né? Até então, pelo que eu sei, ele fazia muito isso na adolescência. Respingou na vida adulta. Bem feito também. Só que diferente desse outro aqui, parece que ele tava replicando a mesma coisa na obra que ele tava fazendo anos atrás numa coisa atual. Então mostra que ele não evoluiu. Diferente do James Gunn, que até onde eu saiba, foi, sei lá, 10 anos atrás, e aí ele pediu desculpa, disse que tava fazendo merda, que ele era adolescente.
E eu acho que foi justamente por isso que a DC contratou ele. Porque ele não mostra, ou não mostrou as coisas que fazia antes, não é uma coisa atual. A DC não, ele deve, né? É diferente do mangaka lá, né? Não, que ele é doido. Entendi, bora. Jump, a revista que publicou Dragon Ball e Naruto. Uma coisa é fato, os caras sabem transformar mangá em dinheiro. Com certeza. E nos anos 90 apareceu lá um novato chamado Mitsutoshi Shimabukuro, com uma obra chamada Seikimatsu Leader Den Takeshi, ou simplesmente a história de Takeshi, um líder do final do século. A comédia era tão maluca que tinha como protagonista um moleque com cara de tiozão, ator de filme pornô. Ô bicho feio mesmo, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Mas que sonhava em ser um grande líder. E de fato, liderou, vendeu horrores. Só que ele decidiu usar a grana que ele ganhou de uma forma que fez ele ver no dia seguinte o sol quadrado. Não. Mitsutoshi foi pego pagando pelos serviços íntimos de um adolescente de 16 anos de idade. Mano, que vacilo, hein? Se tivesse esperado só 2 aninhos, tava de boa, sem ficha criminal e sem precisar conhecer o famoso lugar onde não se pode derrubar o sabonete. Resultado, a Shonen Jump congelou o mangá na hora, e parecia que a carreira dele tinha ido pro brejo. Mas no Japão, aparentemente, xenofobia é um crime muito mais cabeludo do que abuso de menor de idade. Pois ele foi condenado a somente 2 anos de prisão. Mas olha só, ele nem chegou a ser preso. Teve apenas suspensa por 4 anos, ou seja, ele só iria em cana se cometesse outro crime nesse tempo. E mais, 3 anos após o ocorrido, a editora não só reabriu as portas pra ele, como também esticou um tapete vermelho e deixou o cara continuar sua história. Eba! E não parou por aí. Mitsutoshi ainda lançou outra obra chamada Toriko. Mangá sobre caçadores de ingredientes raros em um mundo onde comida é um tipo de item lendário. E adivinha? O bagulho explodiu. Virou anime, ganhou jogo, boneco e até teve crossover com Dragon Ball e One Piece. É só por isso que eu conheço. Detalhe. O cara ainda é amigão do Oda, autor de One Piece. Já fizeram collab juntos e isso talvez tenha ajudado no milagre do ressuscitamento de sua carreira. Não! Agora um dos casos mais interessantes da lista veio de Kazuichi Hanawa, mangaka que em 1994 acabou atrás das grades por posse ilegal de armas modificadas. Aparentemente essa infração de lei é bem grave no Japão, o que fez o cara passar 3 anos na prisão, que por sinal virou o título de sua obra mais famosa. Mas Hanawa não ficou chorando no cantinho ou dando breuco. Eu acho. Depois dessa experiência confinado, ele transformou o infortúnio em inspiração e lançou Na Prisão, sua autobiografia em mangá, mostrando de um jeito quase filosófico o dia a dia na cadeia. E detalhe, o estilo de desenho dele é bem único, quase fotográfico, com traços detalhados e sombrios que lembram até o Kyoe. O sucesso foi tanto que rendeu prêmios, reconhecimento da crítica e ainda virou filme em 2002, que ganhou prêmios e rodou festivais internacionais. Massa! Então, quem sabe, pra você ficar rico só não tá faltando você e preso. Não faça isso não, gente. Diferente do autor de Na Prisão, Jun Young Seo, autor de Windbreaker, e aqui eu tenho que fazer um parêntese gigante para não ter confusão, pois existem 2 obras com o nome de Windbreaker. Um é um mangá japonês sobre gangues, e não é isso que eu vou falar aqui, e o outro é um manhwa coreano sobre ciclismo, que esse sim é o que eu vou falar. Olha. Como eu ia dizendo, o autor desse manhwa carecia de algo crucial para um mangaka. Imaginação. Ele tinha 0. Isso porque ele foi acusado de plagiar diversas obras, até mesmo as mais famosas, como Tokyo Ghoul. Mas isso aqui também, meu amigo, você pediu pra ser pego no pulo, hein? Não. Fazendo tracing de vários painéis famosos. Não, mas peraí, eu tenho na minha cabeça que se encaixa aqui também. Não, mas a gente tá falando sobre isso. Tem um que se encaixa muito aqui quem também. Acompanha, a gente já sabe o que é. Vamos. Tá. Vamos. E bom, a desculpa que ele deu foi que os prazos exigidos pela editora eram curtos demais e que mal dava tempo pra respirar, quanto mais criar algo original. Poxa, se tava precisando de referência, era só pegar uma imagem aleatória no Google, né? Ou no Pinterest, com pessoas reais, né? A obra coreana Windbreaker contava com mais de 500 capítulos e acompanhava a história de um estudante que no seu tempo livre praticava ciclismo radical. Durante esses momentos ele vivenciava amizades, dramas, amores e aventuras.
Depois que a editora recebeu a confirmação do autor de que muitas das cenas vinham sim de uma inspiração além do ponto, Windbreaker foi oficialmente cancelado. A editora Naval Webtoon também reembolsou os leitores que haviam pago pela série, e o autor soltou uma nota se desculpando e reconhecendo seu erro. Desculpe! E para não deixar os fãs na mão, ele ainda publicou no seu blog pessoal o desfecho que havia planejado para a história, agradecendo quem ainda o apoiava e lembrando que prazos impossíveis podem até mesmo destruir uma obra promissora. Você achou que os casos de mangakas metidos em escândalos com menores tinham acabado? Pois segura aí porque esse provavelmente é o pior de todos. E adivinha? Mais um da Shonen Jump. Tatsuya Matsuki, roteirista de Act Age, um mangá que conta a história sobre uma jovem que sonhava em virar uma grande atriz, foi preso em 2020 depois de... 2020? Passar a mão de não devia numa garota de apenas 13 anos. Ah, mano, falar e pra piorar, sério? o gênio ainda tentou fugir de bike. Sério, quem ele pensava que era? O CJ do GTA? O fato é que essa proeza foi gravada por câmeras de segurança e ele acabou sendo identificado. O que pra piorar ainda juntou com outras denúncias do mesmo grau que já haviam feito contra ele. Ou seja, não era a primeira vez que ele tinha dado essas escorregadas. Resultado, Matsuki foi condenado a 1 ano e 6 meses de prisão, mas com pena suspensa por 3 anos, ou seja, ele só iria preso se voltasse a aprontar. A Shonen Jump dessa vez não pegou leve com ele. O mangá que estava bombando e praticamente tinha um anime garantido no futuro, foi cancelado na hora. Todos os países pararam de publicar Act Age imediatamente. Até uma adaptação para teatro que já estava em andamento acabou sendo engavetada. A editora até pediu desculpas ao público e mostrou solidariedade à ilustradora da obra, que acabou pagando o pato sem ter culpa nenhuma. Só porque o parceiro de trabalho decidiu andar de bike nas ruas do Japão com sua mão boba. Quero ver, outra vez, seus olhinhos de noite serena. Pra dar fim aos casos de mangakais e seus gostos ilegais, temos Kenya Suzuki, autor que publicava há anos a sua obra Oshiete Gaoko-chan. A história mostrava o cotidiano de um trio de amigas e seus estilos de vida completamente diferentes uma das outras. E por isso mesmo, tem uma amizade improvável. Rendeu um sucesso tão bom a ponto de virar um anime. Pois bem, em 2021, depois de 7 anos publicando a obra, Suzuki, aos 40 anos, foi preso no Japão. O motivo? A polícia japonesa encontrou no escritório dele 6 coleções de origem alemã com materiais envolvendo crianças. E como se não bastasse, em casa ele tinha um verdadeiro pacotão com mais de 46 publicações. Nossa! E o cara ainda teve a cara de pau de confessar que queria comprar mais desse tipo de material desesperadamente, afirmando que não podia adquirir isso no Japão. Kenya Suzuki pegou 1 ano e 2 meses de prisão, também suspensos por 3 anos. Olha isso! Mesmo sem ir atrás das grades, sua carreira foi pro ralo. Gaoko-chan foi suspenso indefinitivamente e desapareceu das plataformas oficiais. Essa galera tem que ser tratada. Pra nossa sanidade mental, nosso amigo Mamari Touno, autor da light novel Log Horizon, felizmente não cometeu nenhum crime envolvendo menores. Na verdade, o que ele fez foi algo que eu aposto que você e eu faríamos se pudéssemos. Sonegar imposto. Meu herói não usa capa, ele fuma maconha! Em 2015, com o sucesso de suas obras, Mamari faturou milhões de ienes, mas deixou de pagar uns 30 milhões que deveriam ir pro governo. Para completar, a empresa dele também devia mais de 7 milhões. Resultado, foi acusado de sonegação fiscal e condenado a 10 meses de prisão. Porém, devido ao seu bom comportamento, ele conseguiu a proeza de escapar de ir para trás das grades, pegando apenas uma prisão domiciliar marota. E o melhor, Log Horizon, que é basicamente um Sword Art Online, em que os personagens ficam presos dentro de um MMORPG, não sofreu grandes problemas por causa dessa treta. Já o caso de Yuji Sua foi o que mais teve dores de cabeça na justiça. E não porque ele cometeu algum crime na vida real ou algo do tipo, mas sim por causa do conteúdo de sua obra. E que obra é essa? Bom, é basicamente O mangá em questão se chamava Mishitsu e contava a história de uma garota de programa que sofria nas mãos de um cliente extremamente abusivo. A trama mostrava ele fazendo umas brincadeiras da pesada com ela. Se é que você me entende. Mas no fim, a personagem dizia que no fundo sentia
prazer naquilo. Ih, é o 50 tons de cinza. Em forma de O mangá tava rolando de boa nas livrarias desde 2002. Até que um belo dia amaldiçoado, um pai encontrou um volume no quarto do seu filho adolescente. O que ele leu ali o deixou tão chocado, tão perplexo, que ele decidiu abrir uma denúncia contra o próprio autor na justiça. Na época a repercussão foi das grandes na indústria de mangás adultos. O veredito, bom, foi que as cenas eram consideradas violentas demais e mostravam atos forçados na marra de forma imoral e com pouca censura. E por isso foram classificados como ilegais. Pra quem não sabe, no Japão não existe nenhuma lei proibindo lançar mas eles são obrigados a ter uma censura. Sim, aquelas tarjinhas ou mosaico nas partezinhas. E a obra dele, bom, até tinha um nível de censura. Mas era o mesmo que nada. Aquelas imagens nunca sairão da minha cabeça. Ele até tentou recorrer dizendo que existem outros mangás explícitos no Japão. Só que o tribunal rejeitou o argumento, pois o problema não era só o tema, mas a forma como ele desenhava. Era tudo muito gráfico, as expressões exageradas, partes super detalhadas, tudo pra chocar e prender o leitor. No fim, Yuji e a editora escaparam da prisão pagando uma multa de 1,5 milhão de ienes. Mas suas obras sumiram das prateleiras, e a carreira do mano foi pro saco. E bom, eu diria que essa obra teve a infeliz sorte de virar bode expiatório de uma ala mais conservadora do Japão, por estar nas lojas e ser de fácil acesso. Já que existiu uma caralhada de obras da mesma natureza no mercado e nenhuma delas deu esse BO. Hoje, graças à internet e um upgrade nas leis, esse tipo de conteúdo circula sem depender das lojas físicas, ganhando mais liberdade. Coitada, nasceu na época errada. É isso, valeu e até o próximo vídeo. Ah, mano, é muito complicado, velho. É verdade. Mas eu acho que pior ainda, é a galera com conteúdo infanto-juvenil. Não, véio. aí não dá, cara. Isso aí, pra mim, era pra ser prisão perpétua. Aí o Japão bota 1 ano e meio e você passar 3 anos sem cometer, não vai preso, olha. É por isso, às vezes... É por isso que as doenças aparecem mais por lá. É por isso que, às vezes, quando a gente tá assistindo alguma coisa, velho... Sério? E tem esse tipo de referência, cara, de verdade, tira a gente na hora. Porque a gente sabe que acontece esse tipo de coisa. E aí eles acham, sei lá, engraçado, legal, colocar isso em personagens do anime que a gente tá assistindo. Aí a gente fala assim, cara, Jesus Cristo, pai. Me ajuda, cara, me ajuda. E tem muita coisa que eu considero que poderia ser mais legal se tivessem cortado determinado personagem, vários personagens, um monte. Inclusive estamos assistindo um em live. Vou falar qual é? Não. Brota na live que você vai saber qual é, com certeza, beleza? Assim, eu concordo que todo mundo se ferre quando faz coisa errada. A pessoa tem que aprender. Se não aprende por amor, aprende pela dor. Já deixa aí se você concorda ou discorda. Belezinha, então, galera? É isso, estamos por agora. Até a próxima.